Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu realmente não sei o dia e o horário que você está assistindo essa aula. De qualquer forma, seja muito bem-vinda. Gratidão em ter você aqui comigo num aulão no YouTube, principalmente se essa for a sua primeira vez aqui comigo. Seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Musa, sou fotógrafa, especialista em gestante, especialista em fotos de bebês, sou autora do livro Domínio em Saúde e Body e nessa aula de hoje eu vou conversar com você sobre um assunto, sabe aquela conversa de pé de ouvido? Sabe aquilo que você deveria ouvir, assim, mas ouvir que eu falo é muito mais do que escutar, é realmente levar a sério. Quando você está no começo da tua carreira ali, essa história de, poxa vida, será que todo mundo começa mesmo do mesmo lugar? Todo mundo começa no mesmo lugar? Será que tem gente que começa mais adiantado? Como será que funciona essa questão aí no dia a dia? Eu estou falando isso da questão da composição. Eu estou falando isso na hora que você fala assim, poxa vida, eu vou pegar tal item e vou compor uma foto, né? Essa é a questão, isso aí é que nós vamos conversar. O que você vai aprender aqui? Eu vou abrir para você a real de como foi o meu processo. Eu vou te falar o que é que está acontecendo hoje no mercado e você vai conseguir ver se você está adiantada, se você está atrasada, se você tem noção como é que funciona isso ou não, para você levar isso para o teu negócio, mesmo que ele seja um hobby, mesmo que seja uma iniciante, ou até mesmo se você for uma profissional que já está no mercado, que já está trabalhando. Inclusive, vou pedir para compartilhar minha tela e a gente vai fazer dois combinados. Presta atenção. Primeiro deles, se você ainda não me segue, né, você não assinou esse canal aqui ainda, ajuda a gente a crescer, é importante, é o feedback que eu tenho, o feedback que a minha equipe tem. Se inscreve no canal, em algum lugar aqui embaixo tem um sininho, toca nele para você receber as notificações e não perder nenhuma aula, não perder nenhum conteúdo. Segundo combinado, se você quiser falar comigo, você vai lá, agora você vai ficar aqui nessa aula, mas depois você vai lá no meu Instagram, que é @mariamusa, tem conteúdo sobre fotografia newborn, fotografia de recém-nascidos todos os dias. Você me segue lá e se você quiser falar comigo, você me manda um direct, eu respondo todo mundo que me chama, tá? Não é na mesma hora, no mesmo minuto, porque eu tenho as minhas alunas, tenho aqui essa parte de conteúdo que eu trago de forma totalmente gratuita para você que está aqui comigo me acompanhando. Tem meu estúdio que ocupa grande parte do meu tempo, tenho 6 gatos, um cachorro, enfim, mas saiba que eu vou te responder, beleza? Dito isso, chega de enrolação, vamos para a aula. Compartilha minha tela? Bom, beleza, vamos lá. Todo mundo começa do mesmo lugar? Será mesmo? Para quem que é essa aula? Cara, é para você que vai empreender na fotografia de família e você realmente tem a intenção do quê? De fazer isso renda principal. Quando eu estou falando isso, é que eu vou trazer assim para o português claro. Você quer ganhar dinheiro com isso aqui? Você quer trabalhar com algo que você gosta? Você quer de repente sair de uma CLT, um trabalho tóxico? Você quer realmente fazer desse hobby, vamos dizer assim, né, a renda principal? Cara, você está a fim de levar isso muito a sério? Essa aula, ela é para você. Essa aula também é para você que pensa em abrir um estúdio de fotografia de bebês. De repente você detectou aí na tua cidade que existe uma oportunidade, que está faltando profissional qualificado no mercado, você viu o teu coração bater por isso daí, você está realmente disposta a fazer, a abrir um estúdio, a trabalhar com isso profissionalmente. Cara, essa aula é incrível, ela foi feita sob medida para você. Essa aula também é para você que tem dificuldade em criar cenários e fotos interessantes. Sabe aquela pessoa que entra na internet, né, entra lá no Instagram, vai salvando um monte de coisa, vai lá no Pinterest e fica salvando também um monte de coisa, mas na hora de falar, eu preciso fazer a foto, você se confunde, você coloca elementos e depois você não gosta, você faz o clique, você tem dificuldade no meio desse processo. Cara, se você passa por essa situação, com certeza essa aula aqui é para você. E é para você que pretende trabalhar com fotografia newborn, tá? Independente se você vai fazer disso um hobby, renda principal, mas você está a fim de pegar recurso, dinheiro, tempo seu e trabalhar com isso, trabalhar com a fotografia de bebês, com a fotografia de recém-nascidos. Para quem não é essa aula, se você é mãe e você quer fazer as fotos newborn do seu bebê que vai nascer, você de repente está interessado em fazer umas fotinhas, eu quero fazer umas fotinhas do meu filho, do meu sobrinho, de alguém que vai nascer próximo de você, mas você não quer se profissionalizar, essa aula ela não é para você, essa aula aqui ela é exclusiva para
realmente profissionais. Eu estou te falando isso porque tempo é o recurso mais escasso que a gente tem. Eu não quero que você fique aqui, de repente, perdendo tempo numa aula que não vai te fazer sentido ali. Estou sendo muito honesta e dividindo isso com você já de cara, porque realmente, com certeza, deve ter outros conteúdos aí que são voltados para a mãe. Aqui é mais voltado realmente, aliás, mais não, é totalmente voltado exclusivamente para profissionais da fotografia de bebês, fotografia newborn. Muito bem. Volta aqui para mim, por favor. Antes da gente seguir, eu preciso te falar um negócio. Você lembra da época da pandemia? Cara, a pandemia estourou, todo mundo me lembra até hoje, né? Minha filha, ela estava terminando o colegial e a gente recebeu um comunicado da escola que aquela semana não ia ter aula. E eles estavam naquela terceira colegial, eles vendem tudo. É brigadeiro, é bolo, é espetinho para pagar a formatura, né? A viagem, aquela coisa toda. Eu me lembro que aconteceu essa situação de fechar a escola. Ela chegou em casa com a seguinte sensação: essa semana eu não vou, não sei o quê, tem os ingredientes que a gente estava comprando para fazer, o bendito brigadeiro, aquela coisa que toda a galera de terceiro colegial vende. Mas a gente vai se adaptar, não sei o que, na semana que vem, ver se congela, não congela, enfim. Foi aquela situação, aquele auê ali dentro da realidade dela. E eu acompanhando de boa, não estava muito nem aí não, mas eu estava prestando atenção no que estava acontecendo. E aí passou um dia de escola fechada, passou 2 dias, passou 3 dias, passou uma semana, passou meses, ela se formou, a escola nunca abriu. Nunca mais abriu a escola. Ela terminou o terceiro colegial, sem festa de formatura, sem um monte de coisas por conta dessa questão da pandemia. E eu me lembro que nessa mesma época, né, eu já ensinava, já dava aulas, e eu tinha uma turma de alunas que foi muito marcante, assim, porque tinha lá uma aluna, cara, uma pessoa que ela nunca tinha fotografado recém-nascidos na vida, é uma fotógrafa de eventos, que provavelmente fotografava também formatura, eu me lembro de fotografar festa de 15 anos, essas coisas, e o mercado dela zerou. Cara, ela do dia pra noite, igual aconteceu com a minha filha com a história do brigadeiro, que achava que ia vender na semana que vem, ela também provavelmente achou, semana que vem esse evento da semana que foi cancelado, semana que vem ele volta normal. Pois não foi assim que aconteceu, né? O Brasil fechou e ficou aquele auê, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, e muitos fotógrafos de evento se viram, de repente, na oportunidade de vir trabalhar com o mercado de fotografia de recém-nascidos. E ela entrou para uma turma minha, para a turma 3. E foi muito marcante para mim, porque ela chegou do absoluto zero, ela nunca tinha fotografado recém-nascidos, ela não tinha absolutamente nada, né? Eu participei, né, dentro ali do curso da IFN, eu participei de todo o processo, né? Ela é uma aluna que ela dividia muito, ela trocava muito, uma aluna muito ativa. E, cara, ela sempre, assim, a característica mais marcante dela, ela sempre muito ativa dentro da comunidade, ela participava de todos os plantões newborn, né? Naquela época não chamava plantão newborn ainda, mas a gente já tinha a correção de fotos dentro da comunidade e ela postava. E, cara, era visível, era brutal a evolução dela. Brutal, tipo, de uma semana para outra, ela vinha, ela trazia foto, eu olhava e falava, é isso aqui que você tem que melhorar, cara, tá errando isso aqui. E na semana seguinte, ela vinha com a foto corrigida, sabe, uma pessoa extremamente comprometida, até que chegou um dia que eu entrei na comunidade e ela postou uma foto de um bebê que ela tinha fotografado, o nome dela é Fran. A Fran postou uma foto de um bebê que o Fernando, todo mundo que trabalha aqui na retaguarda, né, que trabalha na parte administrativa, todo mundo ficou brutalmente encantado. Porque, como ela era uma pessoa muito dedicada, o que acontecia? Ela pegava o feedback numa semana, na outra ela já vinha. E ela postou uma foto, eu vou até te mostrar, divide minha tela aqui, ó. Eu dei um print dessa tela e coloquei nos meus stories. Falei, bom dia para você que transforma os bebês em obra de arte, né? Foto da IFN Fran. E, cara, ali a gente viu, né? Ali a gente pôde perceber, eu pude perceber o poder de um feedback, o poder de um direcionamento. Porque essa composição que ela apresentou aqui, né? Aqui é um print do print do print, né? É aí que aconteceu. Eu postei nos meus stories, ela deu um print e aí ela postou isso na comunidade, colocou lá, bom dia, e como a gente fica quando a professora posta nossa foto no status, né? IFN, seguindo sempre evoluindo e tal, né? E por que eu tô te mostrando isso daqui? Primeiro porque é óbvio que eu tenho que reconhecer, eu já falei isso pra ela várias vezes, ela é uma pessoa incrível, uma pessoa muito dedicada, uma profissional maravilhosa, mas ela começou do absoluto zero. E o salto que ela teve na fotografia dela, que realmente se tornou uma obra de arte. Tanto que a pandemia passou
e ela continua ainda fotografando recém-nascidos. Ela não largou os eventos porque ela gosta, ela já tinha todo um know-how ali, toda uma expertise dentro do mercado de eventos, mas ela ainda continua. E aí, por que eu estou te mostrando isso? Para você saber que é possível você chegar e você... todo mundo começa do mesmo lugar? Sim, mas algumas pessoas têm atitudes diferentes, que foi o caso da Fran, que entrou, né, para a EFN, que deu um voto de confiança, foi lá, só que ela executou. E ela fez. E aí, o que chamou muito a atenção nossa aqui? Cara, como mentora, como professora e como fotógrafa mesmo que está ativa no mercado aqui, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é a parte da composição. Volta aqui para mim, por favor. É a parte da composição. É a parte desse processo que a gente chega de falar, eu vou ser uma fotógrafa e eu tenho as minhas referências, mas eu tenho a minha vontade, eu quero fazer a foto, né? Mas eu não quero plagiar, ou eu nem sei o que é plágio. Às vezes eu vejo uma foto ali e falo, cara, eu quero copiar e não sei o quê. E às vezes a pessoa nem faz isso com uma má intenção. Ou às vezes ela se inspira em fotos que ela vê e tá tudo bem, faz parte do processo, né? Nada se cria, tudo se transforma. É o processo evolutivo. Só que existe uma forma de você fazer isso de um jeito mais rápido. E a primeira questão para você fazer isso de uma forma mais rápida é você entender os seus processos, né? Entender a caminhada que você passa. E, obviamente, depois é método. Não é aleatório, né? Não é um processo aleatório, um processo intuitivo. Se você olhar e dar uma fuçada aí, tem no YouTube vários documentários bem legais de história da arte que contam sobre a vida dos pintores, porque a gente tem uma impressão assim, poxa vida, eu vejo lá um quadro do Caravaggio, né? Eu vejo toda aquela história da arte de um modo geral, eu vejo aquelas pinturas lindas e não sei o que, todo mundo fala. Cara, você tem a impressão de que o cara chegou lá e pintou do nada na primeira vez. E não, ele passou por um processo de construção e desconstrução para que ele fizesse aquilo que ele fez, que é pintar um quadro. Por que eu estou falando disso? Porque a pintura, ela antecede a fotografia. E aí, se de repente está hoje, né, em pleno 2023, quase 2024, que é o período que eu estou gravando essa aula, no meio desse turbilhão aí que é realmente fazer fotos legais, fazer fotos bonitas. E aí, por que você tem que entender esse processo? Por que é importante você, né, realmente assistir a essa aula aqui, ficar aqui comigo até o final e levar isso em consideração? Cara, eu não sei se a tua ficha já caiu disso ou não. Mas você sabe o que é que os pais compram, dentre várias coisas? Porque assim, ó, o que o Boticário vende? Fala pra mim o que o Boticário vende. Perfume? O Boticário vende batom? O Boticário vende creme hidratante? Não, tá errado. O Boticário vende presente. Precisa comprar um presente, não tenho tanto time. Vai no Boticário. Compra um voucher do Boticário, qualquer coisa que comprar no Boticário é muito fácil de trocar, tudo quanto é lugar tem loja. Boticário vende facilidade, presente. O que é que o Mercado Livre vende? O Mercado Livre vende tudo, Maria. Não. O Mercado Livre, ele vende segurança e rapidez. Tipo, a entrega full, compro hoje, amanhã tá aqui. Segurança, poxa vida, se eu comprar, não gostar, der defeito, der problema, cara, com 2 cliques ali eu devolvo, não tem encheção de saco, não tem problema, não tem perrengue. E aí, o que é que você vende? Uma das coisas que você vende, tem outras, mas aqui eu só vou abordar essa questão da composição. Só a composição por si só não vai vender. Se não tiver método, se não tiver o domínio realmente da situação ali, do ensaio, não tiver plano de negócio, tiver estrutura, no modo geral, você não vende. Mas a composição ali é a ponta do iceberg que todo mundo enxerga, que é o que os pais enxergam. E aí, quando você começa a olhar para a composição dessa forma, respeitar o seu processo e entender o que acontece, até que você faça um clique e você fala, uau, né? Até que você fique feliz, vai passar por algumas etapas e eu vou dividir com você aqui. Pela primeira vez eu vou te mostrar as etapas que eu tive lá no meu começo. As etapas que eu passei, e é bem provável que em algum momento aqui você vá se identificar com elas também, porque talvez você esteja passando por isso aí hoje no seu negócio, na sua fotografia. E se você está passando por isso, olha, posso te falar? Tá tudo bem. Tá? Você, não é culpa sua, de repente você fala assim, poxa vida, eu quero, mas eu não consigo, eu tento compor, mas não dá certo, eu olho uma foto na internet, acho bacana, mas eu não sei como realmente me inspirar daquilo ali, e aí você fica com aquela sensação de meio do caminho.
né? Tipo assim, eu achei uma referência, achei legal, mas não ficou do jeito que você queria. Ou pior, às vezes fica do jeito que você queria hoje, mas passa 2 dias, você começa a entender e a enxergar onde estavam os problemas dentro da composição. Olha isso, o poder disso. Divide minha tela para mim, fazendo um favor. Divide minha tela para mim, por favor. Dividiu? Eu quero te mostrar uma foto aqui do meu começo. Cara, eu descobri a fotografia, eu entrei na fotografia através da fotografia de bebês, da fotografia de recém-nascidos em específico. Eu não era fotógrafa de nada antes. Eu entrei pela fotografia newborn. Foi o que me chamou a atenção, foi onde fez o meu coração bater mais forte e é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje, para ajudar você também, que quer ser uma fotógrafa newborn de resultado, bem-sucedida. Pois bem, só que antes de eu chegar nisso, eu descobri a fotografia. E aí eu não podia ver uma pessoa, eu não podia ver uma situação que eu falava, uau, eu quero fotografar, eu quero te fotografar. Era uma ânsia interna muito grande de fazer fotos. Eu sabia que eu queria o newborn, eu sabia que eu estava disposta a fazer o newborn, eu estava lutando pelo newborn, pelo meu conhecimento, pela minha segurança, pelo fato realmente de me tornar uma fotógrafa newborn, só que eu desviava do caminho. E eu desviava, essa foi uma das fotos que eu fiz. Essa modelo aqui é uma menina incrível, amiga da família, que me deu o prazer de fotografar ela. E foi aonde eu fiz essa foto com teste. Aqui eu estava testando luz, aqui eu estava testando ambiente, aqui eu estava testando uma série de recursos, mas coisas muito misturadas, né? Levando recurso de estúdio, que de repente fica legal no estúdio, para recurso externo, num ambiente que de repente não era a minha. Porque assim, eu posso mudar de opinião, né? Nós somos aí profissionais da área de criação, a gente é fotógrafo, e tá tudo bem mudar o olhar, mudar a sensação, mas hoje, por exemplo, eu não tenho no meu portfólio e a princípio o meu coração não bate mais forte neste momento, eu posso mudar de ideia, tá tudo bem, por fotografia em área verde. Área externa, sim, área verde, não. Não é uma coisa que me toca neste momento. Eu não despertei para isso ainda, talvez eu possa despertar. Talvez você já tenha despertado para isso. Ou talvez você não tenha despertado para isso. Ou talvez você tenha despertado para uma fotografia de estúdio. Entende? São etapas que a gente passa. Naquela época eu me via perdida, tentando atirar para todos os lados para treinar. Só que o que eu deveria estar fazendo? Se o meu foco era newborn, eu deveria estar pegando o meu recurso mais valioso, que é o tempo, ter pego dinheiro, ter comprado um método, ter comprado conhecimento. A primeira coisa que você compra quando você vai empreender na fotografia de família, fotografia de bebês, fotografia newborn, antes até da câmera, a primeira coisa que você compra é conhecimento, é método. Porque isso você faz com que você chegue lá mais rápido, isso te faz economizar dinheiro. Isso te faz não ficar tão frustrada no meio do caminho. Vai existir frustração no meio do caminho. Você pensa que não vai. Mas se você está sozinha, é uma coisa. Se você está acompanhada, é outra. Se você tem uma mentora, te bota no prumo rapidinho. Volta, não, vem cá, cadê? E isso faz parte. Só que nessa época eu não sabia. Então eu ficava perdendo tempo e recurso com um tipo de fotografia que não era a minha vibe. Que não era o que eu queria. Mas eu passei por essa fase. E aqui, além de tudo, eu estava testando técnica de edição também. Isso era exatamente o momento que eu pegava, que eu dava um print nas fotos da internet e eu falava, cara, eu vou fazer essa foto. Pela ânsia de ser fotógrafa, mas eu já sabia que eu queria newborn. Aí a pergunta de R$1 milhão. Maria, se você estava querendo ser fotógrafa newborn, por que é que você foi fotografar em área verde, testando técnicas e uns recursos diferentes? Cara, falta de método para compor. Porque aquela ânsia de tentar acertar no newborn, eu não sabia. Ninguém ensinava. Não tinha uma Maria que vinha aqui com você uma vez por semana te entregar conteúdo de altíssimo valor direto do campo de batalha de forma totalmente gratuita. Não tinha, cara. Não tinha. Ainda tem muita cortina de fumaça no newborn, né? Ainda tem, mas naquela época tinha muito mais. Mas eu queria me movimentar, eu queria me sentir útil. E aí eu passei por essa fase aqui. Passei também
tive no meu começo, talvez isso esteja acontecendo com você hoje. Olha, independente do que eu estou falando aqui, se você está passando por essa fase, se você se identificar, eu não quero que você se sinta culpada. Não é culpa sua. Porque até então você pode não ter tido acesso a um método que te ensinasse realmente a compor. Ué, vamos falar o português, claro? Como é que a Fran chegou naquela foto lá do começo que eu te mostrei? Sendo uma total iniciante, do nada. Mérito dela, esforçada, comprometida, focada, executava o que eu falava. Mas mérito do método também. Alguém chegou para ela e falou, não é assim, é assado, compra isso, não compra isso. Esse poder botou ela na frente de muitos concorrentes do mercado dela. Ela tem fotos hoje, sei lá, foi 2020 isso aí, 2023. Ela tem fotos hoje no mesmo nível ou muito superior a pessoas da região dela, por ter uma composição que sabe fazer, por saber como compor, como saber como se inspirar, por saber o que comprar, por escutar feedbacks direcionados para a fotografia dela. E aqui essa foto que você está vendo, não, divide aí para mim, divide a minha tela. Cara, essa neném é uma princesa, eu amo ela. Inclusive, ela é minha cliente do estúdio até hoje e eu amo todos os registros que eu fiz dela até hoje, mas um olhar técnico hoje, como mentora, como professora, eu vejo claramente eu pulando etapas. E aqui eu vou te contar um negócio surreal, que eu não sei se te falaram isso ainda, e eu queria que você prestasse bastante atenção, tá? Do fundo do meu coração. Por que, Maria, que eu tenho que prestar atenção nisso daqui? Porque isso vira o jogo, sabe a virada de chave? Quando você entra para fotografar, você leva a sua bagagem, você leva a sua cultura. Uma vez eu estava no meu estúdio, eu atendi um cliente de fora, um ensaio de gestante, chegou a mãe e na sequência, depois eles vieram em carros separados por conta do trabalho, na sequência comecei o ensaio com ela, foi maravilhoso, foi incrível, dali a pouco chegou o pai. E aí, quando chegou o pai, tem pai que chega no ensaio atrasado por conta de trabalho, tem pai que chega no ensaio 15 minutos, me dando 15 minutos para fazer as fotos, porque ele realmente não quer fazer aquilo, mas ele está ali por amor à esposa, enfim, aquela família que está aumentando, que está nascendo. E ele chegou. E eu não consegui identificar de cara ali qual era a situação em si. Mas uma coisa eu percebi. A hora que ele chegou, eu olhei para a orelha dele, essa partezinha da orelha dele aqui de cima, ela era toda craquelada. Ela era toda... A orelha é cartilagem, né? Então essa orelha dele já foi quebrada umas 50 vezes, vamos dizer assim. Ele, naquela hora que eu bati o olho, eu sabia que eu estava lidando com um profissional de jiu-jitsu. Eu sabia claramente o perfil de pessoa que eu estava lidando ali. E aquilo fez com que eu dirigisse o ensaio de gestante de acordo com a personalidade dele, fazendo o desejo daquela mãe que queria ter as fotos ali, mas respeitando aquele cara que estava ali, aquele homem que estava ali, aquela personalidade que estava ali. Algumas poses com gestante foram evitadas, porque eu tenho certeza que ele não ia gostar, dado ao perfil dele. Outras fotos foram criadas, outras poses foram criadas, onde eu evidenciasse a personalidade dele e ele, junto com ela, olhasse para aquele registro e falasse assim, sou eu. Ela olhasse para aquele registro e falasse, é o meu marido. Como é que eu consegui isso? Pela minha bagagem de vida, por já ter esse conhecimento. E aí você tem que entender que você traz isso para a sua fotografia, você traz isso para a sua composição. E isso é mágico, porque isso está dentro de você. Quando você entende isso, quem é você, quais são os seus gostos, o que tem no seu estilo, você consegue ir olhar uma referência na internet e falar, pô, que trabalho legal dessa profissional. Uau, eu vou me inspirar nela. E ali você começa um processo de adaptação. Você pega uma coisa daqui, pega uma coisa dali, pega uma coisa de lá e cria a tua fotografia, cria a sua mágica. Na IFN, eu falo, na composição, você cria a sua mágica. E tá tudo bem você ver fotos de outros fotógrafos e gostar, e achar legal, e achar bonito, e achar bacana, e nananã, tá tudo certo. É assim mesmo. Só que você tem que ter primeiro o quê? Esse entendimento de quem é você.
né? Você tem que fazer alguns exercícios em grupo, normalmente, que isso acontece, pelo menos dentro da IFN, é dentro da IFN que acontece, aonde a gente vai despertar em você algumas coisas relacionadas ao seu eu. Por exemplo, eu não te falei que até este momento eu não vou fotografar em área verde? Eu não gosto. Para mim não faz sentido ainda, entende? Para mim faz sentido outra estética e tá tudo bem. Assim como para você algumas coisas vão fazer sentido e outras não. E aí, o que acontece? Volta para a tela aqui para mim. Por que eu estou na fase da criação livre aqui? Porque essa composição fui eu que criei. Essa combinação de cores fui eu que criei. Só que eu criei isso daqui pulando uma etapa. Como assim, Maria? Dentro do processo de criação, do processo de composição que você passa na hora de escolher os elementos que vai compor a sua fotografia de recém-nascidos, sua fotografia de bebês, você passa por aquilo que a gente chama do básico. Primeiro você vai aprender a fazer o básico, primeiro você vai aprender a fazer o arroz com feijão. Primeiro você vai pegar isso daí, fazer essa fotografia que a gente chama de ultra comercial. Ela já foi comercial, agora ela é a ultra comercial. Porque você também tem que fazer isso de um modo que não fique tudo igual. Para isso tem método, para isso tem caminho, para isso tem passo a passo. Não é fazer igual eu fiz nessa foto aqui, onde eu cheguei de cara, eu vou criar. Cria nada, velho. Não cria. Tem um monte de ponto de melhoria aqui, em questão de composição nessa imagem, que não faz sentido hoje, que eu não conseguia enxergar. Agora, se eu tivesse tido esse passo a passo, falar, pô, quero criar, mas deixa eu ver como que é, me ensina, teria sido diferente, entendeu? Olha essa outra foto aqui. Eu descobri que tinha uma outra armadilha dentro dessa fase, porque aqui eu já comecei a melhorar a minha composição, certo? E essa tiarinha que essa bebê tá usando aí, ela é uma tiarinha que eu fiz. Até então, não tem segredo, concorda comigo? Pois eu vou te falar uma coisa, eu vou deixar aqui para você um ponto de reflexão, tá? De uma forma totalmente neutra. Concorda comigo que fazer uma tiarinha, uma headband dessas de bebê, não é tão difícil? Concorda? Concorda comigo que basicamente qualquer pessoa consegue pegar um pedaço de pano, pegar umas florzinhas, pegar uns negocinhos, colar ali e fazer uma headband e usar no ensaio no body? Concorda comigo? Faz sentido isso, não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças, não é verdade? Beleza. O que é que você não sabe relacionado a isso, ao faça você mesmo, que as lojas de prop sabem? Porque se isso faz sentido. Se isso faz sentido, como é que tem loja de prop que vende headband a 35, 40, 50, 60 reais e vende e esgota? O que essas pessoas sabem que você não sabe? Pois é, eu vou deixar esse questionamento para você. Cara, isso é tão importante, isso é tão valioso, que dentro da nova IFN existe lá o módulo, o caixa de ferramentas Fada Artesã, onde eu te ensino a criar as headbands igualzinho que eu digo, é nos mesmos fundamentos, nos mesmos princípios dessas lojas que vendem coisas legais. Maria, eu entendi, fez sentido isso. Mas é para eu comprar da loja ou é para eu fazer? Depende. Tem vezes que você vai querer uma determinada cor, tem vezes que você vai querer, você vai descobrir dentro do teu processo. Lembra dos exercícios que eu falei que você faz na parte de composição para descobrir coisas do seu eu? Então, você vai descobrir e você vai ver e vai querer coisas que não vai ter para comprar. Você vai gostar do fornecedor, você vai comprar do fornecedor, você vai valorizar o trabalho desse fornecedor, você vai entender que vale aquilo que cobra, só que ao mesmo tempo você vai ter a liberdade de fazer porque você vai querer da cor XYZ que não está disponível e está tudo bem. Olha o poder que isso te dá. Só que até eu chegar nisso, eu fiz fotos nesse esquema usando acessórios e enfim, no faça você mesmo, do qual a composição era um horror. Era um horror. Mas lá na minha época não tinha informação, né? Ninguém falava assim de uma forma tão clara. E aí se você está nesse processo hoje de faça você mesmo e de repente você não está gostando, é um ponto para você refletir. Explica para mim.
Tem coisas no meio desse processo aí que você precisa entender, estudar e saber. Porque se é uma coisa tão simples de fazer, como é que tem gente que faz e vende? E vende caro? Não caro, vende no preço justo, vamos dizer assim. Concorda comigo que está faltando peça nesse quebra-cabeça? É para você refletir, tá? Divide aqui. Até eu chegar, eu passei por essa caminhada, até eu chegar nessa composição aqui. Esse é um exemplo de uma das fotos que eu fiz, onde eu entendi o meu processo e onde eu entendi o que fazia sentido dentro da minha fotografia de bebês, dentro da minha fotografia newborn. Eu consegui passar, mas eu passei por todas essas fases. Hoje você não precisa mais passar por todas essas fases. Hoje você corta caminho. Você compra conhecimento, você aprende o passo a passo, você corta caminho. E você chega numa foto como essa daqui, muito mais rápido. Se lá em 2020, há 3 anos atrás, volta aqui, 2021, se em agosto de 2021, praticamente há 2 anos atrás, já tinha gente sabendo fazer isso, você imagina hoje. Então, quer dizer o quê? Faz parte. E aí é onde você busca o equilíbrio, o caminho do meio sempre. O caminho do meio sempre, tá? Mas, eu passei por isso também no gestante, sabia? Esse processo. Eu vivi isso muito intensamente. Eu te contando aqui uma parte, né? Mas eu passei por isso. Uma tentativa de criação. Todos esses elementos. Isso aqui é Bossuat. Essa foto é de 2016. Quando eu comecei? 2016. E uma tentativa de fazer uma foto. E eu tive que passar por todo esse processo de me desconstruir para achar a minha fotografia hoje. Tanto que eu falo, por que o método, né, as coisas que eu ensino, elas são diferenciadas mesmo. Porque eu vivo isso na vida real. A mesma dor que você sente aí, né, a mesma frustração que você sente aí, o mesmo perrengue que você sente aí, né, às vezes fotografando uma gestante que não é lá tão bonita, ou fotografando num acompanhamento um bebê que às vezes dá muito trabalho, ou até mesmo pegando um ensaio newborn que aquele bebê tá difícil pra caramba. Eu também passo por isso aqui. Só que hoje eu já domino esse processo e eu não deixo isso influenciar no quê? O que eu falei lá no começo? Na composição. O que o Boticário vende? O Boticário vende presente. O que o Mercado Livre vende? Cara, o Mercado Livre vende segurança e rapidez. Entrega full, compra hoje, chega amanhã. Deu defeito, deu problema. Com 2 cliques você resolve de uma forma completamente segura. O que você vende? Várias coisas, dentre elas a composição. Só a composição por si só vai vender? Não vai. Desculpa falar, mas não vai. Quantas pessoas você não conhece, ou até mesmo pode ser o seu caso. Cara, você tem uma foto legal, você tem uma foto bacana, tua foto tá comercial, tua foto tá interessante, do teu ponto de vista, pelo teu óculos, né, pelo seu olhar, e não tá tendo o resultado que deveria, que poderia ter. São questões para refletir. Agora, tá tudo perdido? Não, o problema vai resolvido é metade da solução. E aí, por isso que eu tô te mostrando, a fase da livre criação. Passei por isso. A minha tela tá dividida aqui? Consegue dividir para mim, por favor? Essa fase aí da livre criação aqui, de elementos que não fazem sentido. Uma outra tentativa aqui também, lá de 2016. Fase da criação livre. Uma tentativa de fazer uma foto que eu via na internet, que eu achava que eu tinha que fazer aquilo ali, e dentro de mim, muitas vezes, eu vou te falar um negócio muito louco, mas quando eu fazia, eu tinha dentro de mim algo não fazia sentido. Não fazia sentido. Mas eu estava perdida, eu não sabia. Eu não sabia que primeiro eu tinha que encontrar o meu eu. Eu não sabia. Nessa época, essa foto aqui, ela foi feita com fundo fotográfico do lado direito e os elementos ali para dar um volume e uma cortina para dar um volume, mas a estética, de um modo geral, não é a minha, não é a que corresponde à minha personalidade. E tá tudo bem, talvez essa seja uma foto que corresponda à sua personalidade. E talvez você seja aquela pessoa que você fala assim, cara, eu gosto disso. Tô dando um exemplo, eu gosto. Eu acho bonito, eu gosto de cor, eu gosto de foto colorida, eu gosto de foto que tem coroa de flor, eu gosto de foto que tem tecido voando.
Eu gosto de foto em área externa, faz parte de você, tá tudo bem, desde que você saiba como, o caminho para compor, o caminho para levar para a sua imagem, para o seu retrato dentro da composição, o que vai valorizar. Aqui eu estou mostrando de gestante, mas o foco nosso é o newborn, mas eu quero que você entenda que eu passei por todo esse processo. Até eu chegar, por exemplo, aqui, uma foto que tem um equilíbrio, ela tem o que eu chamo de equilíbrio, e tem elementos que fazem com que eu me enxergue nessa imagem, que fazem com que eu falo, pô, essa fotografia ela tem a ver comigo, talvez ela não tenha a ver com você. Você não precisa, olha a sacada de R$1 milhão, você não precisa achar isso daqui bonito, e nem se conectar com isso aqui, você só precisa entender o que está por trás, que é o que eu estou tentando aqui te falar, dividindo com você aí, porque todo mundo começa do mesmo lugar, emocionalmente sim, tecnicamente não, porque tem gente que está mais adiantada, eu te mostrei, lá de 2021, uma aluna que já estava fazendo foto, cara, assim, começou do absoluto zero no newborn. E aí, qual é a conclusão disso tudo? Aonde que a gente deve chegar? Primeira coisa, se você está passando por isso, tá tudo bem, não é sua culpa, agora é questão só de ajustar o caminho, né? Colocar as coisas no eixo e entender e valorizar o seu tempo. O tempo é o ativo mais valioso que você tem. Segunda questão, vai começar, já começou, tá no perrengue, tá perdida, cara, para tudo. E o primeiro passo que você tem que fazer é comprar conhecimento, é informação, é método, é cortar caminho, é fazer as coisas mais rápido. Por quê, Maria? Porque quando você acerta isso, o retorno vem mais rápido para você. Você é mais reconhecida, as pessoas elogiam mais as suas fotos. Aquelas pessoas da sua família que de repente torciam o nariz para essa história de fotografia, está inventando mais uma moda, é fotógrafa, você só trabalha e você tira foto. Sabe essas pessoas? Elas vão ter que engolir seco. Porque entender esse processo aqui, colocar ele na prática, faz total diferença. Fez a diferença. Eu te mostrei o meu começo ali. Eu te mostrei. E o mais legal disso tudo, você não precisa se preocupar em copiar ninguém. Você vai ver fotos na internet que você vai se inspirar. Você vai achar bonito. Você vai falar, você vai saber, isso aqui vale para mim, isso aqui já não vale. Esse balanço de branco tem a ver comigo, essa luz já não tem, esse elemento, sabe assim, você vai começar a entender. Por quê? Lembra que eu falei? Como que a gente trata isso na nova IFN? Cara, acha a sua mágica. Quando você acha a sua mágica, o seu eu, você se sente segura para fotografar, você se sente segura para criar, você se sente segura para postar, você não está mais nem aí que as pessoas pensam das suas fotos. Você não liga, você perde a vergonha de postar, porque, nossa, o que fulano vai pensar, que o concorrente vai pensar? Isso passa a ficar em segundo plano, porque você entende quem é você no meio do processo e consegue com isso ter resultados. E assim é valorizado, tem uma legião de fãs, as pessoas começam a prestar atenção, as pessoas compram de você, as pessoas querem fazer fotos com você, você não precisa trabalhar com desconto, você não trabalha para ser a mais barata, você trabalha para ser a melhor dentro de você. A competição não é com o outro fotógrafo, com a outra fotógrafa, com a nossa colega de mercado, não é com ela. Não é. É preferível que nós, e aí eu me incluo junto com você, percamos uma venda de ensaio newborn para que ela compre do concorrente, do que a mãe pegue esse dinheiro e vai comprar um berço. Eu prefiro. Poxa, não pôde pagar meu preço, não conseguiu me contratar? Tá ótimo, mas não deixa de fazer um ensaio newborn. Acha uma outra mais barata e faça. É o nosso mercado, a gente só tende a crescer. Tá? Pensa sobre isso e depois não esquece. Se você não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreve. Em algum lugar aqui embaixo tem essa opção inscrever-se. Toca no sininho para você receber as notificações de quando entrar aulas novas. Depois, se você quiser falar comigo, você vai lá no meu Instagram, que é @mariamusa. Me segue lá, tem conteúdo sobre fotografia newborn todos os dias. Vai ser um prazer imenso te receber. E se quiser falar comigo, me chama no direct. Beleza? Combinado? Não esquece, quarta-feira da vida tem aula às 19 horas. Beijo.